Olá, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre o pastor e o esboço de sermão. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do esboço, a estrutura do esboço, a ideia central e o propósito, a progressão e a organização do esboço, tá certo? E a pergunta-chave é: por que utilizar esboço? Né? Eu vou trazer aqui o porquê eu considero importante utilizar esboço. Com isso, não estou dizendo que há uma obrigatoriedade na utilização de esboço. Estou dizendo que eu, particularmente, gosto de ouvir uma mensagem bem esboçada e gosto de fazer esboço para trazer as minhas pregações, as minhas mensagens. E as razões que eu utilizo esboço são, primeiro, por questões de organização. Né? Toda pregação precisa ter começo, meio e fim. E o esboço vai contribuir para esse direcionamento. Segundo, eu não confio na memória. A memória pode falhar. E se ela falhar, o esboço vai me auxiliar. Por isso, ele tem caráter complementar. E por fim, a questão do foco. Quem nunca ouviu um pregador que perdeu o foco no meio da mensagem? Né? Quando é que eu sei que o pregador perdeu o foco? Quando você pergunta para a igreja, não, o que você ouviu? Ah, ouviu um monte de coisa. O pregador falou sobre um monte de coisa, mas qual foi a ideia que ele desenvolveu? Ele desenvolveu várias. Não houve um foco, não foi desenvolvida uma ideia central de forma eficiente, a gente vai chegar lá. Todo esboço de pregação ou de sermão possui estrutura básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, né, elas são aqueles primeiros minutos, entre 3, no máximo 5 minutos, mas a ideia é que sejam 3 minutos em média, onde o pregador vai trazer uma visão panorâmica, uma visão geral daquilo que ele pretende pregar, daquilo que ele pretende trazer para a igreja, o sermão. Né? Então, ele vai trazer ali um resumo de tudo que ele vai falar, vai antecipar tudo que ele vai dizer de maneira resumida ali, sem entrar nos pormenores. Então, isso é a introdução. O desenvolvimento são os tópicos, onde a gente detalha, né, cada um dos tópicos que estarão diretamente relacionados à ideia central, e a gente vai ver isso agora, mas nesse momento o pregador vai e desenvolve as ideias, geralmente em 3 tópicos, tá? Pode ser mais tópicos? Pode. O que tem que se observar quando se vai fazer tópicos é que tipo de mensagem? É uma mensagem textual, expositiva, é uma mensagem temática? A primeira pergunta que tem que ser respondida. Segundo, quanto tempo eu tenho para desenvolver essas ideias? Porque não adianta você fazer 10 tópicos se você não tem tempo suficiente para desenvolver 10 tópicos de uma mensagem numa noite, tá certo? E dependendo do assunto também é até irrelevante. 10 tópicos ninguém vai conseguir, de repente, seguir um raciocínio de uma mensagem com tantos tópicos. Então, quanto mais sucinta e enxuta ela for, melhor, inclusive, para a memorização dos ouvintes. E a conclusão, que é o momento da aplicação. É o momento que a gente responde a seguinte pergunta: o que é que tudo que foi falado tem a ver comigo, com o meu ouvinte, com o meu público-alvo? A conclusão é responsável por fazer essa ponte, tá certo? Todo sermão precisa ter uma ideia central, o eixo principal sobre o qual as ideias que estão no desenvolvimento vão se desenvolver. E eu vou dar um exemplo daqui um pouquinho, você vai entender isso de forma clara, tá certo? A ideia central, ela traz a visão panorâmica, ou seja, a visão do todo, a visão geral do assunto que está sendo abordado. Ainda que eu trabalhe por tópicos diferentes, eu tenho uma ideia central e todos os tópicos vão convergir para essa ideia central. No final da minha mensagem, a minha conclusão também, ela vai, ao ser aplicada ali, né, a mensagem aplicada aos meus ouvintes, ela vai apelar, ela vai convergir, ela vai se voltar para o propósito da ideia central que foi desenvolvida. O propósito. O propósito é o objetivo do sermão, né? Sobre o que é que de fato eu quero falar e por que é que eu estou falando tudo que estou falando. Então entra o propósito, e ele é muito importante nesse momento. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de esboço, tá? Eu tenho aqui o título do meu sermão: O Senhor perdoa a todos. Eu tenho a ideia central, perdão, e eu tenho o propósito, ofertar perdão de Deus ao público, às pessoas presentes ali na noite em que a mensagem vai ser pregada. Perceba que a ideia central
ela está presente no título do meu sermão. O Senhor perdoa, ou seja, perdão é a minha ideia central, né? E ofertar ao público o perdão de Deus é o propósito com o qual eu estou falando e vou falar do perdão de Deus. Nesse esboço, eu escolhi 3 momentos que vão servir para ilustrar momentos de perdão, ou seja, em que o perdão de Deus foi ofertado a alguém. Eu escolhi 3 personagens em 3 momentos distintos, e esses 3 personagens são 3 tópicos do meu desenvolvimento. Então tem o tópico 1, tópico 2 e tópico 3, tá certo? E vou desenvolver, resumidamente, momentos em que esses personagens receberam perdão de Deus, tá certo? Isso vai me servir de base para explicar o porquê que Deus quer perdoar as pessoas, porquê que Deus tem prazer de perdoar, como é que Deus perdoa, né? Em algum momento Deus já perdoou alguém na Bíblia, o meu desenvolvimento vai explicar isso, tá certo? Deus perdoou a Davi, a mulher adúltera e ao ladrão na cruz. Perceba que nos tópicos o perdão está presente em todos os tópicos do meu desenvolvimento. Tópico 1, 2 e 3, a ideia do perdão está presente no verbo perdoou ali, ó. O Senhor perdoou. Como eu vou retomar eventos passados, por isso perdoou. Tá certo? A ideia central está presente ali, ou seja, todos os tópicos vão convergir para a ideia central. Eu peguei propositadamente Davi, a mulher adúltera e o ladrão na cruz e os coloquei numa ordem específica. Tá? Eu poderia ter mudado essa ordem, mas a ordem que está ali, Davi, a mulher adúltera e o ladrão na cruz, foi algo decidido por mim, e que quando a gente fala de esboço de pregação, a gente chama isso de progressão. O que é a progressão? Eu começo por Davi e termino no ladrão na cruz, entendendo uma ordem de eventos. Né? Desde o Antigo Testamento, Davi, quando chega no Novo Testamento, eu peguei a mulher adúltera, e lá no final do ministério de Jesus ainda tem um ladrão que foi perdoado. Então, eu trabalhei com o critério da progressão para facilitar tanto a minha memorização, o desenvolvimento das ideias, quanto a memorização e desenvolvimento de tudo isso na mente do meu ouvinte. Então, eu utilizei progressão para fazer esse esboço, tá certo? E a ideia central está presente em todos os tópicos do meu esboço. Quando eu vou concluir a mensagem, eu faço um breve resumo dos 3 tópicos, ou seja, eu vou retomar a ideia lá de Deus perdoando Davi, Deus perdoando a mulher adúltera, Deus perdoando o ladrão na cruz. Eu fiz um resumo, tem que ser resumido, tá? Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui? Se eu vou falar demais sobre o perdão de Deus a Davi, eu não vou conseguir falar sobre o perdão de Deus à mulher adúltera e o ladrão na cruz no tempo que eu tenho. E eu vou perder a ideia central, porque a ideia central não é Davi, não é a mulher adúltera e não é o ladrão na cruz. A ideia central é o perdão. Então eu preciso resumir essas histórias e quando eu vou na conclusão, eu vou fazer a ponte entre tudo que eu disse sobre Davi, a mulher adúltera e o ladrão na cruz, os momentos em que eles receberam perdão, e o que tudo isso tem a ver com o meu ouvinte. Aí entra o momento do propósito. Eu estou explicando por que eu falei sobre o perdão de Deus na vida dessas pessoas. Estou fazendo a ponte entre tudo que foi dito e o que isso tem a ver com o público-alvo. Então, nesse momento, a gente aplica a ideia central, que é o perdão, tá certo? E eu oferto o perdão de Deus a todo o público presente ali, tomando como base o perdão de Deus a Davi, a mulher adúltera, e ao ladrão na cruz. Uma coisa interessante, toda mensagem precisa ser bíblica e também contemporânea. Então, a minha mensagem aqui ela é bíblica, por quê? Porque em todo momento eu estou tratando do perdão de Deus na Bíblia, a personagens bíblicos, então ela é bíblica, mas ela também é contemporânea, por quê? Porque eu estou explicando para os meus ouvintes na conclusão o que é que tudo que eu disse tem a ver com eles. Como é que tudo isso se relaciona com o meu ouvinte hoje, no século XXI, na igreja X, ouvindo a palavra de Deus. Então, o esboço vai me ajudar nesse ponto. O esboço ele é útil, por quê? Porque ele torna a mensagem clara, né? E muito clara, tanto para quem está transmitindo a mensagem, o emissor, como para quem está recebendo a mensagem, o receptor. O esboço ele é relevante por quê? Porque ele dá segurança para quem está pregando, no momento em que ele está pregando, e caso ele se esqueça de alguma coisa, ele vai lá e retoma a ideia, então ele tem a segurança do que ele de fato pretende dizer, porque está tudo ali anotado no esboço que ele fez, tá certo? Ele é didático porque ele auxilia a compreensão do meu ouvinte, como por exemplo,
Quando eu trato aqui de Davi, da mulher adúltera, perdão, e do ladrão na cruz, de maneira progressiva, eu estou preocupado com a compreensão do meu ouvinte. E estou levando ele também de maneira progressiva a trabalhar o seu raciocínio. E por fim, ele é indicado, por quê? Porque ele exercita a criatividade, exercita a organização das ideias no pregador, naquele que faz o esboço. Né? Por isso que, quando a gente está começando, é até válido utilizar esboço de outras pessoas, mas no decorrer do tempo é bom que nós mesmos criemos os nossos próprios esboços de pregação, de sermão, com as nossas próprias ideias, utilizando a nossa própria criatividade, e isso vai ficando cada vez melhor à medida que nós nos exercitamos para fazer os nossos esboços. E a gente tanto exerce criatividade, exercita, né, como exercita também organização das ideias. Por todas essas razões, eu estou aqui trazendo esse, essa exposição sobre o pastor e o esboço de sermão. Tudo que eu disse tem um só objetivo: dizer que eu, particularmente, acho que o esboço de sermão é um grande aliado para o ministério pastoral. Deus abençoe.